Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam com todos. Amém? Sejam todos bem-vindos. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. Se você está acompanhando pelo Facebook, seja muito bem-vindo também. Amém. Vou segurar melhor. Ontem nós tivemos nosso culto de ações de graças, de ação de graças. Foi um tempo muito bom. Se você não estava aqui, infelizmente você perdeu. Foi realmente muito bom refletir um pouco, agradecer também. E ontem o Celso falou um pouco sobre alegria, né, Celso? E é o que eu vou falar hoje também. Isso não foi combinado, nós não combinamos nem decidimos isso, mas com certeza é algo que todos nós precisamos ouvir, sobre alegria. Quando a gente pensa em alegria, o oposto de alegria, para mim, seria o desânimo. E o desânimo é algo que está sempre muito presente na nossa vida. É ou não é? Sempre acontece alguma coisa que nos desanima, alguma pessoa nos desanima, enfim. Todos nós passamos por desânimo, é algo normal. Ou você está passando agora, já passou, vai passar amanhã, segunda-feira, quando tiver que acordar. Todos nós passamos por algum tipo de desânimo, e essa é uma luta constante, nossa, uma luta nossa, constante, contra o desânimo. Mas você já parou para pensar o que causa o desânimo? O que causa o desânimo? O que te desanima? O trabalho, talvez, dinheiro, ou a falta dele, talvez os relacionamentos, a vida no geral, e também o desânimo espiritual, várias coisas, né? Várias maneiras que o desânimo nos ataca. Mas o engraçado é que todo aquele que pertence a Cristo, todos nós que pertencemos a Cristo, temos o privilégio de ter abundância de alegria, de experimentar a alegria de maneira abundante. Salmo 16:11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e aí por diante. No entanto, apesar disso, são poucos de nós conseguimos desfrutar uma vida de plena alegria. É ou não é? Poucos nós conseguimos desfrutar essa plena alegria. Apesar de saber disso, de pertencer a Cristo, de conhecer o Senhor, muitos de nós passamos a vida, ou boa parte da nossa vida, sob uma nuvem de decepções, de tristeza, de fracasso, de desânimo, de medo, de ansiedade, até mesmo de desequilíbrios emocionais. Nós sempre estamos sob essa nuvem, sendo que nós poderíamos andar, viver como pessoas vitoriosas que nós somos, sob esse esplendor da alegria verdadeira, a alegria de Cristo. Mas muitas vezes nós andamos como derrotados, como pessoas que, na verdade, não conhecessem a Cristo. Você nunca viu, às vezes, aquela pessoa que nem conhece a Cristo, mas parece que ela é, na verdade,
tão feliz e você pensa que você às vezes não é tão feliz assim. Então a gente vai pensar, refletir um pouco sobre isso hoje. E a gente vai tentar encontrar a resposta disso na carta de Paulo aos Filipenses. Só um panorama bem rápido, a carta de Filipenses foi escrita no ano 62 depois de Cristo, quando Paulo era um prisioneiro em Roma. Paulo estava numa prisão, né? Paulo, ele iniciou essa igreja na cidade de Filipos, na sua segunda viagem missionária. Pode conferir em Atos, capítulo 16. Atos 16, quando essa igreja em Filipos começa. E Paulo inicia então essa igreja e depois ele manda essa carta para essa igreja, no ano 62 depois de Cristo. Mais ou menos uns 5 ou 6 anos antes de Paulo morrer. E é uma carta cheia de alegria. Atenção, ele estava numa prisão, num calabouço. Não era uma prisão de pessoas privilegiadas como a gente vê hoje. Você imagina um porão, uma prisão subterrânea, de pedra, fria, úmida, sem qualquer tipo de conforto. Ele estava ali esperando o julgamento, e como era o imperador Nero, então era bem provável que ele iria morrer. E foi o que aconteceu, ele foi decapitado. Então ele tinha ali o desconforto físico de estar naquela prisão, ele tinha o desconforto emocional de saber que a qualquer momento algum algoz o chamaria para decapitá-lo. E é nessa situação que Paulo escreve sobre alegria, sobre satisfação, sobre contentamento. É interessante pensar nisso. Tanto que essa carta é chamada de Carta da Alegria. A Carta da Alegria. Você pensa que para alguém escrever sobre alegria, estaria talvez numa ilha deserta, num paraíso, ou na Disney, sei lá onde. Não, ele não estava em nenhum desses lugares. Ele estava numa prisão e escreveu uma obra linda sobre alegria. Mas qual é o segredo da alegria de Paulo? Como pode um cara ser ou estar tão alegre em uma situação como essa? Eu me imagino naquele lugar, como eu questionaria Deus. Por que ele permitiu que isso acontecesse? Ele não faz isso. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Alguém já assistiu? Quem já assistiu? Tem gente que não assistiu? Talvez sem querer eu dê um spoiler aqui, tá? Eu assisti esse filme um tempo atrás, alguns meses atrás, mas eu assisti de novo hoje, essa madrugada, só para relembrar um pouco. E é bem interessante. Ele é um cara que não desanima em nenhum momento. Mas qual o segredo? Eu nem estou numa prisão, nem estou apanhando, nem nada. Às vezes estou apenas, sei lá, desempregado talvez, e não consigo ter essa alegria. Ah, mas é porque Paulo era um apóstolo e... Não, essa desculpa não cabe. Paulo, ele era um homem como eu e você. Qual era o segredo da alegria de Paulo? Para resumir em uma palavra, eu colocaria a palavra mente. O segredo de Paulo, da alegria de Paulo, estava na mente. A palavra mente, a palavra pensar e a palavra lembrar aparecem 16 vezes nessa carta. Então você vê que Paulo está falando bastante sobre isso, e a gente vai ver capítulo por capítulo hoje de Filipenses, são apenas 4. Ou seja, a alegria do cristão encontra-se no modo de pensar. No nosso modo de pensar é que nós encontramos a verdadeira alegria. Calma, não estou falando de pensamento positivo, não vou falar de autoajuda, nada disso.
Mas, sim, a maneira de pensar, ela interfere, ela altera a maneira que nós enxergamos o mundo. E a maneira de pensar faz, sim, diferença se temos ânimo, desânimo, alegria ou tristeza. Você pensa no seguinte, você imagina um time de futebol, 11 jogadores, e todos esses jogadores, todos estão desanimados. Eles já entram para o jogo, começam o jogo já sabendo que vão perder. Não, nós somos o pior time. Esse time, o outro é muito melhor. Você concorda que a chance desse time realmente perder é muito grande? Com certeza esse time realmente vai perder. É fato. Quando Moisés fala com Josué, agora Josué vai liderar o povo de Israel, ele fala algumas coisas para Josué. Entre elas, ele diz: seja forte e corajoso, não tema, não tenha medo. Se fosse hoje, ele falaria: vai para cima mesmo. Não tenha medo, não tema. Pensa se fosse o oposto. Se apesar de Moisés ter dito isso, Josué tivesse medo, não tivesse coragem, temesse, não confiasse no Senhor, provavelmente ele não conseguiria cumprir os planos que Deus tinha. Talvez Deus teria que encontrar outra pessoa para isso. Então, esse é o tipo de mente que vai fazer diferença no resultado. Então, pense comigo, quais são as coisas que te desanimam? As coisas que roubam a sua alegria, E capítulo por capítulo nós vamos ver o que roubaria, pelo menos eu penso, a minha alegria, eu posso dizer por mim. E eu tenho certeza que com vocês também. No capítulo 1, nós podemos definir como as circunstâncias. Tá? Você fique aberto aí na carta aos Filipenses, nós vamos olhar alguns versículos, algumas outras referências vão aparecer aqui nos slides. Tá? Mas as circunstâncias, elas têm poder muito grande de tirar a nossa alegria, de nos desanimar, de trazer tristeza. E o interessante sobre as circunstâncias é que nós não temos nenhum controle sobre elas. Circunstâncias são imprevisíveis. Perda de emprego, por exemplo, é uma coisa que você às vezes não está esperando. Circunstâncias. Prejuízos. De repente aconteceu alguma coisa na casa, no carro, prejuízos, circunstâncias, doença, tragédias sempre vêm sem avisar. E tudo isso nos desanima. E pode ter certeza, irmãos, a pessoa que faz depender de circunstâncias ideais a sua alegria, a pessoa que faz depender de circunstâncias ideais a sua alegria, geralmente essa pessoa vai passar a maior parte do tempo num estado de desânimo e tristeza, se ela depender das circunstâncias. E como é que foi para Paulo? Vamos lá. Olha aí no capítulo 1, você vê que Paulo estava numa prisão. Como eu já falei um pouquinho, não era uma circunstância muito boa. Eu não sei se você já foi preso, eu nunca. Mas eu tenho certeza que não é uma situação nada agradável, nada confortável. Não é uma circunstância boa. E nessa prisão, ele escreve sobre alegria. E olha comigo aí o versículo 12 do capítulo 1. Versículo 12 do capítulo 1, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu... Até aí. Aquilo que me aconteceu, ou seja, ele está falando da própria prisão. Tá? Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho.
Mas você vê que muitas coisas aconteceram com Paulo além da prisão. Você pode conferir em 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. Acompanhe comigo. Olha o que Paulo diz. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Ufa! Não era fácil a vida de Paulo. Ele sofreu diversos tipos de violência, perigos, também o desgaste emocional. Então, Paulo ele teve uma vida dura. Mesmo assim, ele fala sobre alegria. Além da própria circunstância do momento, que era a prisão, Paulo sofreu com outra circunstância aqui, que são os críticos. Olha o versículo 15. Diz assim, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Então, algumas pessoas estavam pregando Cristo apenas por ser rival de Paulo. Porque, afinal de contas, ele estava preso, então eles eram rivais, criticavam, difamavam Paulo, pregavam a Cristo, falavam que a mensagem de Paulo era uma mensagem mentirosa. Então ele teve que enfrentar isso também, os críticos. E esses críticos, boa parte, eram cristãos também. Então ele teve que lidar com isso, essas circunstâncias, com os críticos. E ele também teve algumas crises. Olha o versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, olha a luta emocional de Paulo aqui. Ele queria partir, ele queria morrer. Ele fala, muito melhor. Você já quis morrer? Não estou perguntando se você já tentou se suicidar ou já pensou nisso. Mas sabe quando você tem aquele pensamento que é um pouco mais piedoso e diz assim, eu queria que Jesus voltasse logo e acabasse com tudo isso, né? Quem nunca pensou? Ninguém levantou a mão. Quem nunca pensou, caramba, seria tão bom se Jesus voltasse agora, eu tenho um boleto para pagar amanhã que eu não tenho dinheiro, e se ele voltasse agora, acabou. Ou outras situações mais sérias. Seria tão bom se Jesus voltasse, ou se ele me levasse e meu sofrimento acabaria. Irmãos, Paulo passou pela mesma coisa. Ele queria que acabasse e seria muito melhor. Então você vê que as circunstâncias dele não eram circunstâncias fáceis. Irmãos, se a sua alegria depender das circunstâncias, dificilmente você vai ser verdadeiramente alegre. Se a sua alegria depender das circunstâncias, dificilmente você vai ser verdadeiramente alegre. No capítulo 2, nós vemos outra coisa que geralmente rouba a nossa alegria, que nos desanima e também desanimou Paulo, que são as pessoas. Irmãos, pessoas, as outras pessoas, não você, as outras pessoas têm um potencial enorme de roubar a nossa alegria, de nos desanimar, pelo que elas são, pelo que elas dizem, pelo que elas fazem. E inclusive nós, é claro, nós também temos esse poder, essa capacidade de desanimar uns aos outros com as nossas
atitudes. E o que Paulo sofreu no que se trata de relacionamentos com outras, né? O que ele sofreu na mão de outras pessoas? Como a gente já viu aqui, ele sofria por causa da inveja e da rivalidade de próprios irmãos. Então ele foi perseguido também. Em Atos você pode conferir a história de Paulo com mais detalhes, né? Ele foi perseguido. Irmãos, ele foi jurado de morte. 40 judeus juraram não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Imagina, 40 pessoas procurando você. Não vão comer nem beber enquanto não te matarem. Paulo sofreu isso. Então você imagina, medo, né? Sofreu com medo. Ele teve que fugir da cidade, ele foi expulso de outros lugares, ele foi apedrejado. Alguém que já foi apedrejado? Eu já tomei uma pedrada. Mas eu mereci, porque foi uma menina que me apedrejou. Eu xinguei ela, ela me deu uma pedrada. Eu mereci. Mas uma pedrada só. E doeu bastante. Eu nunca fui apedrejado. Imagina, ele já foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto. Todo mundo olhava para ele e morreu. Então ele foi apedrejado, ele foi açoitado, pessoas bateram nele, agressão física mesmo ele sofreu. Ele foi abandonado. Você pode ver no final de 2 Timóteo 4,10, ele foi abandonado por Demas. Ele diz, Demas abandonou-me e foi para Tessalônica. Amando este mundo, abandonou-me. Então ele foi abandonado por aqueles que eram seus amigos até outro momento. Ele foi difamado, caluniado. Difamado, o que quer ser difamado? É quando falam uma coisa que a pessoa na verdade não é. Caluniado quando falam que a pessoa fez alguma coisa que não fez. E ele era sempre caluniado. A ponto de ser tido como líder de uma revolta que botou fogo na cidade de Roma e tudo. Então, ele sofreu muito com as pessoas. E as pessoas nos fazem sofrer também. Não é verdade? O que as pessoas fazem que te desanima? Basicamente as mesmas coisas que Paulo, né? Fofoca, falar mal um do outro. Quando você sabe disso, isso te desanima. Você se preocupa demais com o que os outros vão pensar de você. Então esse tipo de relacionamento é um relacionamento que desanima. Talvez alguém já te agrediu, seja verbalmente ou até fisicamente. É claro que isso desanima. Simplesmente a pessoa não quer ter relacionamento com você, não quer ser seu amigo. Você acha que a pessoa não te valoriza, os outros ou ninguém te valoriza. É algo triste e algo que nos desanima muito. Irmãos, se a sua alegria depender das pessoas, dificilmente você vai ser verdadeiramente alegre. Terceira coisa que rouba a nossa alegria, que nos desanima, são as coisas. São as coisas. Para Paulo aqui, se trata mais de uma questão de status social, né? Você vê que ele era um fariseu respeitado, e tudo isso ele considera como perda. Olhe comigo aí o versículo 7, no capítulo 3. Ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então todas as coisas, ele passa a considerar como perda. Versículo 8, mais do que isso, considero todas as coisas como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então tudo comparado com o conhecimento de Jesus não vale nada. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avançando para as que estão adiante. Então ele deixa as coisas que ficaram para trás. No versículo 21, aliás, no versículo 19, ele condena aqueles que têm como seu Deus o estômago, ou seja, pessoas que são dirigidas pelas coisas materiais. E qual o problema das coisas na nossa vida? Às vezes a gente pensa que as coisas que nós temos, elas agregam valor à nossa vida, ou até valor a quem nós somos. Tá? Eu separo essa questão de coisas em duas esferas, assim, vamos dizer. Primeiro, são coisas realmente físicas e materiais. Tá? Quanto mais coisas e bens você tem, mais você quer e mais você acha que a sua vida vale a pena. Às vezes a gente pensa, a vida vale a pena, valeria muito a pena se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Então você acha que a vida vai ser melhor, vai valer mais a pena. Talvez você vai se sentir mais importante se você tiver tal coisa. E a nossa sociedade é uma sociedade que ela é dirigida pelo consumo de coisas. Vale muito a roupa que você veste, o carro que você dirige, a casa que você mora, o restaurante que você frequenta, a viagem que você faz, o lugar que você faz a viagem e tal. Tudo isso às vezes nós pensamos que nos define. E você não pode perder nada dessas coisas, senão o mundo desaba. E quando se trata de coisas, nesse contexto bem geral assim, você vê que as redes sociais, elas são um grande agente de desânimo, vamos dizer assim. Porque você vê a vida de todo mundo é maravilhosa no Facebook, no Instagram também. Todo mundo compra um carro, todo mundo conseguiu a casa nova, as pessoas estão casando, e as pessoas têm filho e postam, né, a alegria que elas têm, devem ser alegres por isso mesmo, é claro. Mas existe uma necessidade tão grande de mostrar a própria felicidade, vou chamar de felicidade isso, uma necessidade tão grande de mostrar a própria felicidade, e quem está vendo ali, diz, caramba, minha vida é uma droga, não tenho nada disso. Porque as pessoas não postam foto quando elas comem arroz com ovo, elas postam foto quando elas comem no restaurante. Né? Então isso é uma coisa assim que desanima as outras pessoas. Tinha uma amiga nossa de Porto Alegre, uma vez ela postou algo assim no Facebook. Até que enfim consegui limpar meu nome, glória a Deus. Eu achei tão legal aquilo, porque foi super sincero, e ninguém posta que tem o nome no SPC, no Serasa. Ela postou aquilo e foi interessante. Porque o Facebook é a vitrine da nossa alegria. É a vitrine de como a nossa vida está boa. Ninguém grava um vídeo de quando está brigando com a esposa e posta no Facebook. Não faz sentido isso, né? Afinal de contas, isso não é uma coisa que se queira mostrar. Entende? Então você vê como a nossa cabeça ela é dirigida por uma sociedade meio doente. A nossa sociedade ela é tão doente que aquela pessoa que não tem coisas, ela é uma pessoa rejeitada. O que a gente chama, por exemplo, de Zé Ninguém? Quem é o Zé Ninguém? Tem uma pessoa que as pessoas chamam de Zé Ninguém, não tem? Quem é? O cara que não tem nada. O cara está desempregado, não contribui para a economia de maneira nenhuma, o cara vive, sei lá, pedindo favor, pedindo dinheiro emprestado para alguém, fazendo isso e aquilo, e o cara não tem, o cara não frequenta os melhores lugares e não Zé Ninguém. Um Zé Ninguém.
Um morador de rua, por exemplo, a gente fala que ele está à margem da sociedade, não é que as pessoas falam? Como assim? Ele não faz parte da nossa sociedade? Um morador de rua, ele não é um alguém? Então você vê que a nossa cabeça, ela fica desnorteada com esse tipo de coisa. E outra questão é a questão do status, né, do papel social que você desenvolve. Ainda falando sobre o Zé Ninguém, o que os nossos pais falavam quando a gente tinha que estudar? Eles falavam o quê? Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Como assim? Eu já sou alguém, não posso eu não posso ser ninguém. Isso não faz sentido. Mas o que os pais às vezes querem dizer? Se você não for um engenheiro, se você não for um médico, ou sei lá o quê, um astronauta, um pastor... Não, pastor não. Pastor não tem essa reputação. Mas se você não for uma dessas coisas, você não vai ser ninguém na vida. Então os pais têm essa expectativa, né, do status social. Então você tem que ser alguma coisa. Às vezes você tem aquele emprego que você acha que não é importante. Ah, você é o quê? Aí você fica até, às vezes, sem jeito de falar, porque você não pode falar, qual a sua profissão? Você fala assim, eu sou, sei lá, questão do status social, a profissão, ou o que se diz a seu respeito. Isso é uma coisa que também tira a nossa alegria. Enfim, as coisas, quanto mais nós temos, mais nós queremos e nunca ficamos satisfeitos. O homem nunca fica satisfeito. Irmãos, eu já vou chegar nas soluções, eu só estou falando dos problemas primeiro, tá? Acompanhe o raciocínio, tá? Qual foi a primeira coisa que rouba a nossa alegria? Circunstâncias. 2, pessoas. 3, coisas, né? Coisas, tá? Acompanhe o raciocínio comigo. Ainda sobre coisas, Lucas 12:15 diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, a quantidade de bens que você tem não definem quem você é. Irmão, se a sua alegria depender de coisas, dificilmente você vai experimentar a alegria verdadeira. E por último, aí o capítulo 4, um grande agente, né, é a preocupação. Um grande ladrão da nossa alegria, que nos traz muito desânimo, é a preocupação. E esse talvez seja o pior dos ladrões. Engraçado que a preocupação, ela é algo, ela traz ansiedade, você se preocupa com algo do futuro, que você ainda não tem como resolver, mas algo que está lá na frente já te afeta no presente e deixa a nossa vida totalmente desnorteada, né? Então traz ansiedade, preocupação com o futuro, expectativas que não se cumprem. Você sofre por antecipação. Tudo isso rouba a nossa alegria. Pensa, por exemplo, aquela pessoa que perde o emprego. No momento que você perdeu um emprego, 1 milhão de coisas passam na sua cabeça. Você já pensa o que você vai fazer para pagar as contas, como você vai alimentar sua família, o que você vai ter que fazer, se você vai ter que vender as coisas que você tem em casa, e agora, o que eu vou fazer, e como eu vou arrumar outro emprego. Então você às vezes já sai que nem barata tonta, já fazendo coisa, falando com todo mundo e pedindo favores. Então a gente fica meio desnorteado por causa da preocupação. São situações que nós não temos controle e nos consomem. E a ansiedade, ela leva inclusive a transtornos psicológicos mesmo, né? Como toque, síndrome do pânico, fobia social e outras coisas desse tipo. Então a preocupação é algo que rouba nossa alegria. E se a nossa alegria depender
das preocupações, dificilmente nós vamos ser verdadeiramente alegres. Então, recapitulando: circunstâncias, pessoas, coisas e preocupações roubam nossa alegria, nos desanimam. Tá, beleza, vamos lá. Problemas. Como a gente resolve isso? Como vencer esses ladrões da nossa alegria? Como vencer o desânimo que é trazido por essas situações? E qual o segredo de Paulo? Porque ele passou por tudo isso. A gente viu que ele tinha preocupações com as igrejas, ele tinha preocupações por causa das circunstâncias, das pessoas. Qual é o segredo de Paulo? Então vamos lá. Vamos voltar para o capítulo 1. E eu vou botar um versículo de cada capítulo aí, tá? Então, primeiro, ele tinha uma mente integral. Mente integral é o oposto de uma mente dividida, tá? Para você entender bem. Uma mente integral. Ele tinha uma coisa na mente. Ele não tinha várias coisas. Ele não tinha vários objetivos. Ele não tinha vários desejos. Para ele, viver era Cristo e o morrer era lucro. Versículo 1:21 diz isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu estiver vivendo, a minha vida é uma coisa: Cristo. Se eu morrer, eu estou no lucro. Então ele tinha essa mente integral, não tinha uma mente dividida. Tiago 1:8 diz assim: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Paulo, ele não era esse homem instável ou tinha mente dividida. Ele tinha uma mente integral, ele tinha foco. Para ele, viver era Cristo. E para nós, qual é o nosso objetivo de vida? Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, e diz assim: quando o piloto não sabe para que porto segue, nenhum vento sopra a favor. Já ouviu essa frase? Uma frase comum, né? O cara está no navio, no barco, mas ele não sabe para onde ele deve ir. Qualquer vento é ao contrário. Nenhum vento sopra a favor. Paulo, ele tinha uma noção de propósito muito clara. Ele sabia muito bem para que ele estava vivendo e para quem ele estava vivendo. Nós também precisamos dessa mente integral, um propósito muito claro para que e para quem nós estamos vivendo. É impossível você ter uma mente dividida ou não viver para Cristo. É engraçado, falando do filme, ele cita no finalzinho eu falei do finalzinho. Desculpa. No finalzinho ele cita esse versículo. Para mim o morrer é Cristo para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E você vê assim algo bem legal, muito interessante você imaginar a cena. Ele não queria saber de mais nada. Para ele viver era Cristo e apenas isso. E é por isso, por causa desse tipo de mente, que nenhuma circunstância tirou a sua alegria. Poderia acontecer o que acontecesse. Coisas, ser apedrejado, violência, qualquer tipo. Nada disso tirava a sua alegria, porque para ele viver era Cristo e o morrer era lucro. Então ele tinha essa mente integral. Você vê que tudo que ele sofria, ele pensava no progresso do Evangelho. Ele não pensava em se proteger, em fugir, em tentar. Ele não tentava, talvez, argumentar para não ficar mais preso. No versículo 12 ao 14 do capítulo 1, ele fala, né, que por causa muitas pessoas vieram conhecer a Cristo, a guarda do palácio, por causa da prisão dele. Quando ele fala dos críticos, o pessoal está com inveja e rivalidade, o que ele fala? Importa que Cristo está sendo pregado, por isso eu me alegro.
Por causa da sua crise, ele pensa no progresso do Evangelho, o progresso da alegria. O versículo 25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos para o seu progresso e alegria na fé. Então ele pensava no progresso também da igreja. Então ele tinham propósitos muito maiores do que sua própria vida ou seu próprio conforto. Agora, me diga, me fiz uma pergunta e te pergunto também. Com que você se preocupa mais? O que mais te preocupa? É o seu próprio bem-estar ou o avanço, o progresso do Evangelho? Você se preocupa mais com você mesmo ou com as pessoas que precisam ouvir de Jesus ainda? Não precisa responder. Não precisa responder. Mas é algo sério que nós precisamos pensar. E por isso Paulo era um homem alegre. Para ele viver era Cristo e o resto nada mais interessava. Paulo olhava para as circunstâncias através de Deus e não para Deus através das circunstâncias. Então, a lente que ele usava era a lente de Deus, não era a lente das circunstâncias. Porque se ele botasse um óculos das circunstâncias para olhar para Deus, ele ia ver um Deus talvez cruel, injusto, que não se preocupa com ele, porque é o que as pessoas pensam. Eu olho minha situação e vejo que Deus, entre aspas, não está fazendo nada. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? O Senhor não está sendo bom o suficiente comigo? Porque nós olhamos para Deus através das circunstâncias. Paulo ele fazia o contrário. Ele olhava para as circunstâncias pelas lentes de Deus. Então ele colocava o óculos de Deus e todas as circunstâncias, ele via então a oportunidade do Evangelho ser anunciado, do Evangelho progredir, de mais pessoas conhecerem a Cristo. Então Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Responda para si mesmo. Para mim o viver é... Aí você responde. O que é o viver para você? Irmão, se nós não vivermos para Cristo, dificilmente nós vamos experimentar a alegria verdadeira. Por causa das prisões de Paulo, Cristo se tornou conhecido. Por causa dos críticos de Paulo, Cristo era pregado. E por causa da crise de Paulo, Cristo era engrandecido. Então, primeiro, mente integral. Não tinha uma mente dividida. Uma coisa apenas na mente. Viver para Cristo. Irmãos, nós precisamos, bem simples o que eu vou falar, mas nós precisamos, de fato, viver para Cristo. Ah, mas é possível um evangélico, vamos dizer assim, não viver para Cristo? Claro que sim. Na verdade, é tão comum, mais comum do que a gente imagina. Uma pessoa que não vive para Cristo. Eu não estou falando, atenção, de você largar tudo, emprego e viver pregando. Não é isso. Mas viver para Cristo de maneira integral, com toda a sua vida. Paulo ele tinha também uma mente submissa. Capítulo 2, versículo 3. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmos. Então, olha só, a solução para você nunca mais se decepcionar com as pessoas não está nas pessoas, mas está em você mesmo. Você mesmo pode escolher não se decepcionar com as pessoas. Sair do papel de coitadinho, de vítima, e eu não digo que não seja legítimo o teu sofrimento, que não seja verdadeiro o que as pessoas fizeram contra você, e você tem razão, talvez, de se chatear, mas
sair dessa mentalidade de vítima e coitadinho para um papel de servo. As pessoas que te chatearam, que traíram você, abençoe essas pessoas, ore por essas pessoas, perdoe, sirva, ajude, faça o bem. Esse é o papel. Quando nós saímos do lugar de vítima, aquele que nos agrediu é que se torna a vítima. Quer entender isso? Por exemplo, Jesus na cruz. Quando Jesus estava ali na cruz, seminu, vergonha, dor, a pior situação possível, quem era a verdadeira vítima ali? Jesus? Ou quem é que precisava de salvação, de restauração, de misericórdia naquele momento? Jesus ou seus agressores? Seus agressores. E Jesus ora dizendo, o que Jesus diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então é esse tipo de atitude que nós precisamos ter também diante das situações. Se alguém te chatear de alguma maneira, te desanimar, você não precisa mais se tornar vítima disso. Não no sentido de você ficar naquela assim, o que vem de baixo não me atinge, eu sou superior a essa pessoa. Não, não isso. Mas nossa atitude deve ser a mesma atitude de Cristo. Olha o versículo 20 do capítulo 2, ele dá o exemplo de Timóteo. Timóteo era alguém que realmente se preocupava com o interesse do próximo. Então era alguém que estava além disso. Então nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo com relação às pessoas. E assim você dificilmente vai se chatear novamente. Se você não tiver a mesma mente de Cristo com relação às pessoas, dificilmente você vai experimentar a alegria verdadeira. Terceiro, Paulo tinha uma mente espiritual. Versículo 20 do capítulo 3. Ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um escritor chamado Jim Elliot, que diz assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. É uma frase bem conhecida, né? Não é tolo aquele que abre mão daquilo que ele não pode guardar para sempre, para, ao invés disso, ele reter para sempre aquilo, né, que é impossível de perder. Entende? Então, quando a gente fala das coisas, que é o terceiro ponto, a gente tem que ter uma mente espiritual a respeito disso. E entendam, eu não falo para você abrir mão de tudo e doar as coisas para todo mundo e viver em uma tribo ou em alguma sociedade alternativa. E não é isso. Se você tem as coisas, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê ainda mais, mas que essas coisas nunca te dominem, que essas coisas nunca definam quem você é. Se você tem, desfrute com responsabilidade, com generosidade, abençoe as pessoas, mas não deixe as coisas que você tem definir o que você é. Nunca. Colossenses 3:2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, essa deve ser a nossa mente. Nossa mente deve ser uma mente espiritual, voltada para as coisas de Deus. Pensamento no alto. Se você não tiver seu pensamento, se você não mantiver seu pensamento nas coisas do alto, dificilmente você vai ser verdadeiramente alegre aqui na terra. E 4, para finalizar, Paulo tinha uma mente segura. E o que dava essa segurança era a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e
a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, diante da ansiedade, das preocupações da vida, o que Paulo recomenda que a gente faça? Vamos lá no capítulo 4. Primeira coisa que você faz diante da preocupação, ou deve fazer diante da preocupação, é orar. No versículo 6 do capítulo 4, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não fiquem ansiosos, não fiquem desesperados, preocupados. Orem, coloquem tudo diante de Deus. Então, primeira coisa, antes de fazer alguma besteira, de meter os pés pelas mãos, ore quando você estiver preocupado, quando você estiver ansioso. Versículo 8, ele vai dizer: pense, reflita. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiramente verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, o digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, você tem que refletir e às vezes quanto sofrimento a gente passa por não parar para pensar. Já percebeu isso? Por exemplo, a Bíblia fala que Deus cuida dos pássaros e dos lírios, e você sabe disso. E você acha que você é mais importante que um pássaro? Eu acho, sim. Você acha que Deus vai cuidar de você? Acho, Deus não vai deixar nada faltar. Então, você já sabe dessas coisas, mas mesmo assim, você fica desesperado, porque não para às vezes para orar, para refletir. Versículo 9, ele vai falar de prática. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então, ore, reflita, coloque em prática. Esteja contente. Versículo 11 do capítulo 4 diz... Ele diz no versículo 11, não estou dizendo que eu já esteja porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Até aí. Então Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, com fome, ou tendo alimento, sofrendo, preso ou livre. Ele aprendeu o segredo. Ou seja, existe um segredo. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E quem não quer descobrir esse segredo? Me conta aí esse segredo, cara. Eu também quero viver contente. Não seria bom você poder viver contente, alegre em toda e qualquer situação? Seria bom ou não? Sim, seria. Paulo lhe aprendeu o segredo. Qual é o segredo? Calma. E o último coisa que Paulo nos instrui, vamos dizer assim, é a simplificar. Olha o versículo 19 do 4. Ele diz assim: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus ele vai prover todas as suas necessidades. Então, por que eu digo simplificar? Porque contra as nossas necessidades, nós temos os desejos. E os nossos desejos não têm fim. Agora, as nossas necessidades, elas não são uma lista tão grande assim. Não é? Dá para você viver sem ter um carro? Não, nesse carro é necessidade fundamental, não dá para viver sem carro. Dá, irmão, dá. Eu vou falar que dá. Dá para viver. Então, se você começa a parar para pensar o tanto de coisa que você se preocupa, você vai ver que a maioria são desejos, não necessidades fundamentais. Porque Deus não deixa faltar as necessidades. Agora, os desejos, às vezes, não rola, não acontece, né?
1 Timóteo 6,8 diz: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Mas vamos falar a verdade, quem fica satisfeito em apenas ter o que comer e o que vestir? Mas essa é a instrução da palavra. Agora, quando a gente não foca apenas nas nossas necessidades e a gente deseja coisas infinitas, isso provavelmente vai te trazer alguma decepção, alguma tristeza. Paulo, ele mostra alguns recursos espirituais que nós temos em Cristo. Primeiro, nós temos a paz com Deus. Eu falei do versículo 7, a paz de Deus que excede o entendimento. Nós temos o poder de Deus, o 4, do 10 ao 13. Filipenses 4:13 diz o quê? Sem olhar, vamos lá. Sem olhar. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, poder de Deus. Poder de Deus para enfrentar qualquer situação. E a provisão de Deus, do 14 até o 23, ele vai suprir todas as necessidades. Então são recursos espirituais que nós temos em Deus. Então Paulo, ele tinha essa mente segura, ele sabia muito bem que Deus estava cuidando dele, que não tinha preocupações. E se nós não tivermos, se você não tiver essa mente segura, dificilmente você vai experimentar a alegria verdadeira. Irmãos, ontem o Celso falou um pouquinho de a diferença de alegria e felicidade. Eu vou tentar explicar de maneira bem simples aqui, mas a felicidade, ela é um sentimento. Ela é um sentimento. Ela ocorre de acordo com as circunstâncias. Agora, a alegria, sob essa perspectiva do que a gente está refletindo hoje, a alegria, ela é uma escolha. Concorda comigo? Que você pode escolher ser alegre. Você pode decidir a partir de agora olhar para situações com óculos de Deus, com a lente de Deus, com a visão de mundo diferente. Então, irmãos, qual é, afinal, o segredo de Paulo? Qual o segredo para viver contente em toda e qualquer situação? Era sua mente. Eu já falei várias vezes aqui, você não percebeu. O segredo de Paulo ver contente em toda situação estava em sua própria mente. Todas as situações ele colocou debaixo de Cristo. Ele tinha uma mente integral, ele tinha uma mente submissa, ele tinha uma mente espiritual, ele tinha uma mente segura. Se você tiver uma mente integral, uma mente submissa, uma mente espiritual e uma mente segura, as circunstâncias, as pessoas, as coisas e as preocupações não vão roubar a sua alegria. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia, Deus. Obrigado, Deus, porque temos alegria abundante, Deus, diante de ti, Pai. E eu peço que o Senhor possa nos ajudar, nos guiar nisso, Pai. Eu peço que, pela tua misericórdia, Senhor, nós queremos viver uma vida alegre, Senhor, e que possamos refletir que tudo depende, tudo está em nós, Pai. Nessa situação de poder escolher, Pai. Então, clamo que o Senhor nos dê a sabedoria necessária, Pai. Em nome de Jesus. Amém.